A violência doméstica e familiar é a principal causa de morte das mulheres no Brasil. Para nos ajudar a entender o que acontece nesses casos, convidamos o psicólogo Osmar Francisco dos Santos. Boa tarde, Osmar. Muito obrigada pela sua participação. São mais 2 casos de violência contra a mulher praticado por um homem que não aceitou, receber um não. Por que esse tipo de violência acontece? Boa tarde. Nós vivemos uma situação universal de crise de identidade masculina. Então, a pessoa ela mata para poder incorporar o objeto. Ela não consegue, ela joga toda a sua identidade em cima daquela relação e quando ela perde o reflexo da relação, ela quer então destruir como no sentido de incorporar o objeto de amor, né? Essa é uma questão. Falta essa identidade para poder organizar a sociedade, organizar as instituições como um todo. Agora, alguns padrões de comportamento, eles podem sinalizar, alguns transtornos específicos das pessoas, dos homens? Olha, geralmente um comportamento de um romantismo exagerado, onde é que leva a pessoa a construir uma série de ideias mágicas e fantasiosas a respeito do objeto de amor, criando uma série de situações que ele entende que seria vivido, mas é só a imaginação dele, se perde dentro da imaginação. Ou seja, essa mulher é perceber que ele no início do relacionamento há um amor exagerado logo no início, né? A pessoa se doa demais, aquela coisa muito exagerada. Tem que acender aquela luzinha ali de cuidado, de percepção do outro. Às vezes a pessoa também pode, o homem pode achar que ele é dono da mulher. Isso também não é correto, né? Perfeitamente. Essa questão de ser dono do objeto de amor é um processo ainda bem, assim, primitivo da relação do masculino, né? Como a gente vê, por exemplo, no comportamento de instintos animais, né, que estão dentro do ser humano também. Entendi. Agora, a liberdade sexual e econômica da mulher são fatores que ameaçam o homem? Ameaçam porque ele não consegue lidar com a mulher no sentido de uma relação de parceria, em companheirismo, né? É lógico que a mulher precisa, e é importante que ela desenvolva, é importante que ela tome para si a sua vida, né? Isso, no momento que começa a acontecer, o homem tinha que buscar um outro tipo de identidade, um outro tipo de relação, não uma relação de subserviência na relação afetiva, né? Como dono. Entendi. E agora, a relação dos pais com a criança, dos pais com aquele menino ali, logo na infância, ela pode ser significativa para uma coisa dessa acontecer futuramente? A forma como os pais tratam os filhos ali? Ela é profundamente significativa. Jung dizia que o maior problema das pessoas é a vida não vivida dos pais. Quer dizer, quando a pessoa ela tem no filho um projeto de vida, ou então um abandono desse projeto. Nesse caso, a educação que a gente recebe, ela está completamente defasada do que deveria ser um acolhimento integral da criança. A gente passa realmente por um trabalho de condicionamento, né, nas escolas, nas instituições, de um modo geral. Agora, o que é preciso ser feito para harmonizar essas relações, né? Banir a violência? O que o homem precisa fazer, a mulher também? Eu não vejo outra saída a não ser o desenvolvimento da mente nos processos inconscientes. Porque a pessoa tem a ilusão que ela tem controle de tudo a partir das relações lógicas, mas isso não é verdade. Embora o inconsciente tenha sido descoberto dentro do trabalho de Freud há 116 anos, isso até hoje é um domínio de poucas pessoas, né? Então, dentro do inconsciente está todo um processo de programa, de dores existenciais, de situações traumáticas, porque quem foi ferido, ele projeta o ferimento o tempo todo, né? Então, ele imagina que ele vai obter do outro aquilo que ele não teve. E nessa questão, o problema da paternidade é primordial. Nós temos a mãe como origem e o pai como destino. E essa é a grande falta que a gente vive nesse instante, no mundo todo, que é processado, que é mostrado através da violência, através dos homens que têm como um tipo de dupla personalidade para poder
fazer a gestão pública dos recursos e outras questões mais, eles se sentem, então, masculinos quando eles podem assim, usar esse poder do machismo. Né? Ou seja, é possível tratar também, as pessoas procurarem ajuda, né, que é preciso. Sem dúvida. E isso deveria ser um trabalho feito desde as escolas, Tá certo. Tá certo. mostrando a questão da identidade, da natureza, do que é feminino, do que é masculino. Né? Muito obrigada pela sua participação, Osmar.